Ah, mas o livro é melhor que o filme. Quantas vezes vocês, pessoas, já ouviram esse tipo de coisa? Olha, deve ter sido muitas vezes, porque do jeito que Hollywood tá, se tem um filme que não é adaptação de alguma coisa, já é algo que a gente já tá podendo chamar de inovador e fora da caixa, né? Bem-vinda, pessoa ou pessoas a mais esse podcast qualquer, com uma fala qualquer, uma música qualquer, um apresentador qualquer. No caso, eu, um Lucas qualquer. Mas olha, essa briga do livro contra o filme não é à toa, vai. Não vem do nada, assim. A gente tem que pensar ainda mais profundamente sobre, porque a gente tem que pensar que, enquanto meios de comunicação, elas utilizam formas diferentes de meios para se comunicar. Uma, a literatura, se utiliza da palavra. A outra, o cinema, se utiliza das imagens. Agora pensa como você consegue transcrever isso, fazer uma transcriação. Essa é para você que quer ser mais acadêmico das artes, sabe? Pensa nessa forma de alterar de uma forma, das palavras no caso, para outro, para as imagens, por exemplo. É uma discussão muito interessante, claro. Tudo muito teórico, muito profundo, e que eu tenho meu conhecimento vasto como um pires de xícara de café. Nem de chá, que a xícara é maior, tá valendo. Mas e quando, olha só, hein? A gente tem um filme que adapta para outro filme. Você pega imagens e transforma em imagens. Imagina essa alteração. Impressionante! Daí você faz o quê? Copia, mas não faz igual? Bom, eu particularmente não faria nada do tipo. Mas o filme de hoje fez e tem coisas que, olha... Quando você filma ou tira foto, você com certeza já parou para pensar ou mesmo testar o melhor ângulo, luz e aquele carão bonito. Ou seja, assim como toda e qualquer imagem, a construção dela está muito além de um simples clique. Existe mais do que a imagem em si. Existem escolhas por detrás delas. Eu sou o Lucas Qualquer. E adentre a mais um episódio desse podcast. Não é só a gente que fala, a imagem fala. Episódio 2. Não fale o mal. Esse ano eu estava feliz, pimpando pelas internet, porque sim, eu sou bem aquela tia velha mesmo com o meu cafezinho, o bolo, sabe, no meio da tarde. E eu me deparei com uma coisa muito impressionante. Um filme original! Um filme que não tinha sido adaptado de nenhum lugar e tinha uma história aparentemente incrível. Isso foi o que eu senti quando eu assisti pela primeira vez o primeiro trailer de Não Fale Mal, que lançou agora no segundo semestre desse ano de 2024. Não sei por que raios eu fui pesquisar mais do filme e pá! Aparece pra mim um filme dinamarquês do mesmo nome. Eu falei, não pode ser a mesma coisa. E eu descobri então que os Estados Unidos adaptaram um filme dinamarquês para os Estados Unidos, com o mesmo nome. Aí eu fiquei menos impressionado. Assim, não é a primeira vez que isso acontece, né? E também, vamos ser bem sinceros, nem existe pura e absoluta originalidade. Mas que com certeza existe a falta dela. E Hollywood tem mostrado pra gente isso aos montes, ainda mais nesses últimos anos. Enfim, mesmo assim, eu, humilde que sou, eu dei o beneplácito da dúvida ao filme estadunidense. Porém, antes, primeiro eu assisti o filme europeu. Olha, eu juro que não é porque o filme é europeu, juro mesmo. Mas fazia tempo que eu não vi um filme que mexia tanto comigo assim. É sério, ele realmente mudou a forma que eu vejo o mundo agora. Quando eu tô lidando agora com pessoas, eu me lembro desse filme. Ele me angustiou de uma forma muito profunda. Ele me deixou puto, ele me deixou triste, ele me deixou arrasado. Eu realmente gostei muito do filme. Veja bem, pessoas, não é que eu odiei o Não Fale Mal estadunidense. Mas é que ele é só mais um filme, sabe? Mais algo plastificado, mais uma coisa sem gosto, sabe? É mesmo diferente quando você compra um cookie de mercado, meio xoxo, meio capenga, que seus amigos foram lá e falaram, compra, ficaram incentivando, sabe? Aí quando você abre e morde o cookie, ele simplesmente está murcho, e ele desmancha na boca esfarelando, que nem aquelas maçãs meio nheque, sabe? É muito diferente quando você vai fazer um cookie artesanal. Você compra o cacau meio amargo, você compra as nozes, a manteiga e faz, aquele cookie delicioso. Presta
Situação completamente hipotética, né? Quem tem dinheiro pra comprar nozes e cacau meio amargo, né? Tem que ficar no cookie de mercado mesmo. Fazer o quê? Bom, o não falho mal estadunidense é o cookie de mercado e o dinamarquês é o artesanal, que é muito difícil de acessar. Ó, tem uma crítica aí, só deixando um pouquinho mais evidente isso. Então vamos à sinopse do Não Falho Mal. Ó, eu vou usar a versão estadunidense porque os nomes dos personagens são um pouco mais fáceis pra gente falar. Aqui pra gente ouvir, a gente entende um pouco melhor. Sinopse. Não Falho Mal nos apresenta a família de Ben e Louise em suas férias na Itália. Lá eles conhecem a família de Perry e, eventualmente, aceitam um convite para passar um tempo na casa de campo deles, apesar da relutância de Louise, esposa de Ben. Mas o que era para ser um período de descanso e diversão se transforma em um terrível pesadelo. Esse é o meu marido, Ben. Prazer, Patrick Field, essa aqui é minha esposa, Kiara. Não, vocês têm que visitar a gente. No interior? Sério, é muito lindo. Pode ser. Tão tranquilo por aqui. Eu sempre quis uma família como a sua. Mãe, tem alguma coisa errada com ele. Qual é o seu problema? Eu só quero pegar o carro e ir embora agora. Não que pra quem tenha visto o trailer vai mudar alguma coisa, porque o trailer mostra muita coisa, muita informação do filme. Mas um podcast de hoje tá sem spoilers. Tá sem spoilers, eu repito, sem spoilers. Então podem ficar à vontade nesse episódio de podcast, porque eu quero que vocês tenham a experiência mais genuína assistindo tanto o filme estadunidense quanto o filme dinamarquês. Bora começar a análise então, porque eu achei muito engraçado, vendo a versão estadunidense, que toda parte do primeiro ato me pareceu absolutamente demorada. Parecia que eles tinham aumentado o tempo do primeiro ato, já que o filme dos Estados Unidos tem 15 minutos a mais do filme da Dinamarca. Só que, pra mim, não fazia sentido isso, porque não tinha nada de novo em nenhuma das cenas ali. Nada tinha sido bruscamente alterado. O primeiro ato do filme, que é do começo até o momento que eles chegam na casa da família de Perry, tinha sido praticamente igual à primeira vista. Veja bem, à primeira vista. Daí, eu fui ver quantos minutos um tinha e o outro tinha. Foi aí que a coisa ficou muito estranha. Não só eu tinha sentido errado, como o primeiro ato do filme estadunidense é menor. Ele é menor que o dinamarquês. Ou seja, proporcionalmente, o primeiro ato do filme estadunidense é menor ainda. Eu fiquei pensando que não podia ser, né? Pra mim tinha sido tão lento aquilo. As cenas se passavam e eu só queria pular pra parte que ele chegava na casa logo, sabe? Eu fiquei indignado com isso. Tão indignado que eu simplesmente fiz uma análise cena a cena desse primeiro ato. Tipo, eu fui cortando cena a cena, vendo o tempo de cada uma delas e como a montagem estruturou esse primeiro ato. Foi só com isso que eu entendi muita coisa. Enquanto história, os dois são muito parecidos. A família de Perry vai se aproximando cada vez mais da de Ben até as duas se tornarem amigas. Basicamente isso. Mas enquanto números, se o estadunidense tem 10 cenas, o dinamarquês tem 16 cenas. Mas isso não significa lá muita coisa. O que é possível ver fazendo a diferenciação cena a cena é que o dinamarquês tem as cenas com duração próximas. É como se fosse uma música, assim, é como se as notas fossem sendo tocadas pouco a pouco. Então tá, tem um ritmo. Já no estadunidense, as cenas têm durações diferentes, principalmente por uma cena específica. Uma cena é gigantesca perante as outras. Existe um desequilíbrio nas cenas. A cena em questão é o primeiro grande almoço entre as duas famílias. De novo, o dinamarquês possui sim essa cena, mas ela é infimamente menor, com seus 1 minuto e 17 segundos, contra os 3 minutos e 19 da cena dos Estados Unidos. E é aí que o negócio fica louco, porque isso é uma pequena grande escolha, por assim dizer, essa mudança. E aí eu pergunto a vocês, pessoas ou pessoa, por quê? Por que essa escolha de roteiro e montagem foi feita? Foi pelo menos a primeira coisa que eu fiquei me perguntando ali quando eu me dei conta disso. Aí me deu um estalo. Foi aí que eu pensei, bando de filha da... Se você pesquisar na internet Não Falho Mal 2024, a primeira coisa que você vai ver
é o pôster do filme com a cara ali estampada do James McAvoy. O cara do Fragmentado, sabe? Ele que faz o Pad nessa versão do filme estadunidense. Todo o marketing do filme foi feito em cima dele. Sabe a cena do almoço? Quem mais fala naquela cena? Sim! Ele mesmo, Perry. A cena é feita para McAvoy brilhar. Essa escolha mostra uma lógica comercial de Hollywood, especialmente quando ele é interpretado pelo ator mais renomado de todo o casting. Uma tática muito antiga, que é o Star System hollywoodiano. No filme dinamarquês, o Perry deles, na versão dinamarquesa no caso, tem um nome muito difícil, então ele vai ser o Perry e o Ben vai ser o Ben, que não é Ben também, é Bjorn, alguma coisa do tipo. Ele sempre aparece à distância, olhando bem como se o Perry fosse um caçador que observa o Ben que fosse sua presa, sabe? É uma coisa meio bizarra, meio estranha. Mas já na versão estadunidense, essa delicadeza de troca de olhar, dessa coisa meio animalesca de presa e predador, ela se perde. Ela ganha um ar meio grosseiro de um personagem que é simplesmente estranho e falastrão. Além disso, essa cena do almoço no filme estadunidense, ela funciona como um dispositivo facilitador de roteiro, que é explicar tudo. Perry é mau, e na versão dos Estados Unidos, é nessa cena que a gente encontra a explicação do porquê esse personagem é mau. E no filme dinamarquês, existe isso? Não, não existe. E sabe o porquê? Porque foda-se! É um filme! A beleza do filme é a metáfora, é ele não ser real. Eu não quero explicações. Filme não é realidade. Eu acho muito engraçado ter que reiterar isso de novo e de novo, ficar repetindo, porque a gente tá numa época de filme enlatado da Marvel, com um homem que faz portal de faísca pra outra dimensão, e as pessoas olham isso e falam, ah não, tudo bem, real, pra mim é super real. Eu fico puto com isso. Ah, mas eles não perceberam que o Perry era um doido de pedra. Foda-se, isso não é o mais importante do filme. Histórias são contadas por diversos motivos, mas eu creio firmemente que não é para ter um olhar frio, exato e científico sobre o mundo. Para isso a gente já tem um monte de outras coisas. Inclusive muitas das diferenças mais gritantes que eu achei entre os dois filmes estão exatamente nesses pontos de querer explicar tudo, deixar tudo mais à mostra, mais explicitado, mais mastigado. A própria atuação do McAvoy, que assim, é a mesma coisa do Fragmentado, não tá tão bom assim. É boa a atuação, mas ele já fez a mesma coisa, não mudou nada. Ela é totalmente histriônica, ela é exagerada. E isso já mostra pra gente que o personagem em si não bate bem da cabeça. Já tá mostrado, o McAvoy fez isso no personagem. A gente sabe desde a primeira vez que a gente olha pra ele que ele é um lunático, que ele é um louco, que a gente não deveria confiar nele. No dinamarquês, por outro lado, o cara é só estranho. Ele ainda por cima tem uma certa amabilidade, você consegue olhar pra ele, ah, não, fofinho e tal. E isso deixa a situação muito desconfortável, muito mais bizarra. Outro ponto é a explicação completamente desnecessária da traição, entre muitas aspas. Vou deixar muito evidente isso aqui, entre muitas aspas. A traição que a Louise fez pro Ben. Vocês querem realidade? Então me responde essa. Quando um casal precisou de qualquer razão lógica pra ficar chateado um com o outro. Quando um casal precisou de alguma razão super racional pra ter esse relacionamento esfriado. Mas não precisa de nada pra isso. A gente é louco o suficiente pra estragar as nossas relações porque a gente cria coisas que nem existem. Imagina que vai precisar que uma outra pessoa mande nude pra você pra isso. Eu acho que existe uma camada no dinamarquês que é muito boa, que é essa falta de sentido existencial que afeta a relação do casal principal e que é mostrada simplesmente pela falta de comunicação entre os dois. É de uma simplicidade verídica dilacerante ver um casal que simplesmente se perdeu um do outro e não consegue mais se comunicar. Eles não se comunicam bem simplesmente porque eles têm problemas pessoais, questões existenciais que o cotidiano, com seu ideal de civilidade, suprime do tempo que consome tudo da gente. É exatamente esses problemas internos e não são resolvidos que fazem os dois serem personagens tão únicos. Eles estão ali para ser mais do que a gente é,
para ser um exagero dos nossos próprios problemas. E assim, para que a gente possa olhar os dois personagens, mais a fundo em nós mesmos. Ou seja, enquanto no primeiro ato do filme estadunidense se escolhe dar mais enfoque para a estrela principal do filme, que é o James McAvoy, e o filme explica tudo pela fala, pontos importantes do filme, o dinamarquês vai na contramão e escolhe, nas suas cenas, demonstrar um casal que está falido, na mesmice, e que quer vivenciar novas coisas na vida, e encontrando isso, de alguma forma, nesses seus mais novos e loucos amigos. Parece também que, de certa forma, Não Fale o Mal, da versão dos Estados Unidos, ele se encaixota, ele se limita muito mais ao rótulo de terror que o próprio cinema hollywoodiano criou para si mesmo. É uma forma de venda, né? É mais fácil de vender um filme com um rótulo colocado. Assim como a atuação aqui já falada do McAvoy, tudo tende ao exagero e ao ilustrativo. A gente vê close em objetos potencialmente letais, situações perigosas pra gente ficar apavorado, coisa básica de terror que a gente já viu em muitos outros filmes de terror. O filme dinamarquês, por outro lado, usa uma violência psicológica, uma violência velada, que é mais próxima do que a gente vivencia no cotidiano. E se a gente for categorizar o filme enquanto terror, esse terror que o Hollywood coloca, o filme não se encaixaria de nenhuma forma nesse rótulo de terror. Mas mesmo assim, ele continua sendo um terror psicológico. Pra mim, quando a gente vai vendo as coisas, esse terror psicológico do cotidiano acontecendo ali com os personagens e indo cada vez mais para outros patamares, e vai escalonando, isso é cada vez mais perturbador. De se contorcer no sofá e, claro, isso é só uma figura de linguagem, nunca aconteceu comigo. Ver as personagens sofrendo de uma forma por algo que eu já vivenciei e ainda posso vivenciar me deixou ainda mais agoniado. É uma força que esse típico terror hollywoodiano que o Não Fale o Mal versão dos Estados Unidos faz, com a banalidade da violência, ele não consegue me fazer sentir. Ele não consegue me fazer sentir agoniado, assim como esse terror psicológico do Não Fale o Mal versão dinamarquesa conseguiu me fazer sentir. É ainda mais interessante quando, no final, e podem ficar tranquilos, eu não vou dar spoiler do final dos dois filmes, existe uma diferença e um contraste gritante entre os dois. Enquanto o dinamarquês pensa no contraste que foi criando ao longo do filme com essa violência psicológica que se torna em uma outra coisa, o filme estadunidense continua na mesma nota, ele continua na mesma coisa, na mesma banalidade da dor física, do terror físico, que é um padrão hollywoodiano banalizar. A gente sabe disso. Eu realmente gostaria de falar muito mais sobre o filme aqui, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém e eu prefiro que vocês assistam os filmes. E quando vocês assistirem, podem vir conversar comigo nas nossas redes sociais. Que a imagem fala. Imagem, mas fala. Imagem fala. Juntinho. Perfeitinho. Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, onde eu faço os cortes desse podcast maravilhoso que eu faço. E não vem me falar o contrário, é maravilhoso. E me segue também nos reprodutores de áudio e do YouTube, para onde esses conteúdos gigantescos que eu faço, completíssimos, vão estar. Pessoa e pessoas, até mais!